Quando o assunto é síndrome do pânico, eu acho até importante a gente começar explicando o que é isso. Porque acho que uns anos atrás, no início dessa história da síndrome do pânico, todo mundo achava que era frescura, que isso era doença de rico, só rico tinha síndrome do pânico. E hoje em dia a gente vê que existe um número muito grande de pessoas que passam por esse problema, né, doutora? Muito grande mesmo, mas tem muitas pessoas que confundem. Ah, é? Elas acham que é síndrome do pânico e não é. Porque eles pegam a lista de sintomas, né, do síndrome do pânico, qualquer um pode ter algumas coisinhas ali, né? Então a pessoa começa a achar, às vezes, que tem aquilo só porque, de repente, eu também tenho o meu coração acelera, senti falta de ar, ou então senti um medo, então já acha que tem um pânico, porque também virou modismo, né? O que antes ninguém falava, agora qualquer coisa virou síndrome do pânico. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, para que as pessoas não comecem a achar que tem, sem ter. Só um médico pode dizer se de fato você sofre de síndrome do pânico ou não. É um médico, um psicólogo, né? Porque você tem que ter vários desses sintomas. Tem que ter no mínimo 7. E quais sintomas são estes? Eles são tantos. São tantos, São tantos. Olha, tem a sudorese, tem a falta de ar, tem os dores no peito, tem um certo ataque cardíaco, tem aquele formigamento, então as pessoas podem sentir um formigar das mãos, dos braços. Mas o mais importante é a sensação de morte. Como se você estivesse prestes a morrer. Prestes a morrer. De todos os sintomas, o que é mais forte é esse. Se a pessoa tiver todos eles, mas não tiver essa sensação de morte, ela não tem síndrome do pânico. Se ela tiver 1 ou 2, não é. Pode ser até um faniquito, mas não síndrome do pânico. Não síndrome do pânico. E não pode estar associada a nenhuma causa externa. Sabe, aconteceu algo e daí me deu toda essa reação. Isso é normal. Quer dizer, morreu alguém em família, eu tive uma reação assim, não é síndrome do pânico. Não é síndrome do pânico. Só é quando eu estou numa vida comum, sem problemas, ninguém vive, né? Mas sem nada assim que te tire da normalidade e que você sinta isso. Exato. Quando não tem nenhum fato externo. De repente, porque ela aparece de repente. A pessoa não espera, está fazendo alguma coisa meio que normal, natural, dirigindo o seu carro e pá, né? Começa a ter esses sintomas. Né? E daí o primeiro passo é ir buscar um médico, né? Mas não tem nenhum sintoma que antecede a essa união de sintomas péssimos? Não. Vai direto. De repente você está andando do nada. Do nada. Do nada a pessoa se acomete com essas sensações físicas, porque elas são sensações muito fortes e físicas. E o medo, né? Que por isso que veio o nome de pânico, porque é um pânico mesmo que a pessoa tem. Alguma desgraça está para acontecer. Bom, a gente foi para as ruas, é claro que muita gente tinha dúvidas. A gente juntou algumas delas, a gente mostra primeiro agora. Veja aí. Oi, boa tarde. Por favor, eu gostaria de saber se uma pessoa com depressão pode ter a síndrome do pânico ou se uma pessoa que tem a síndrome do pânico pode se tornar uma pessoa depressiva. Então, uma coisa é a síndrome do pânico, outra é a depressão. São distintas as doenças? São muito distintas. A depressão, a pessoa, pelo contrário, ela está numa apatia. Ela não tem ataque cardíaco, ela não tem a sudorese, ela fica assim, ó. Jogada. Jogada, ela não tem vontade de nada. Nem de viver. Nem de viver, é uma angústia. O que a síndrome do pânico tem são sintomas físicos muito exacerbados a ponto da pessoa procurar um médico, achando que eu tenho algum problema físico. Uma pessoa com depressão não procura um médico por isso. Ela acha que ela só está meio tristonha. Não, estou triste, sem vontade de fazer nada, né? Acho que é porque eu fiquei desempregado um tempo, até achar alguma coisa. Então, é completamente diferente. Não tem nem qual o ponto que eu poderia colocar, sabe, de comum. Então, uma depressão, indo por esse caminho, não pode se tornar uma síndrome do pânico? Não. 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 Uma depressão é depressão, síndrome do pânico é síndrome do pânico. Tá. O que acontece é que quando a pessoa entra no processo da síndrome do pânico, ela acaba se fechando algumas vezes. Daí é que pode confundir com essa questão a depressão. Porque ela já tem medo de sair de casa, então ela não quer trabalhar, ela não quer fazer nada, mas com medo desses sintomas. Quer dizer, com medo de voltar a sentir o que ela sentiu. Exatamente. E não por causa da depressão. Como ela não sabe o que desencadeia isso, ela se isola de tudo e de todos. Exato. E uma pessoa em depressão também, ela se isola. Né? Mas são causas diferentes e se manifestam de forma diferente. E motivos distantes, completamente diferentes uns dos outros. Motivo, agora você me pegou, viu, Kátia? Porque não tem? Não, porque cada um é um, né? Cada ser humano é um ser humano. Não, sim, Mas assim, sabe-se fisicamente o que acontece no cérebro, alguma coisa para se desenvolver uma síndrome do pânico ou não? Olha, cientificamente o que é diagnosticado são os neurotransmissores. Eles têm um desequilíbrio nos neurotransmissores da noradrenalina e da serotonina. Então, e esses neurotransmissores, eles indicam pra gente
quando que nós estamos realmente diante de uma situação de perigo. Então, nesse desequilíbrio, eu estou aqui numa boa com você, mas de repente mando uma mensagem para o meu cérebro de que nós estamos numa situação de perigo. E eu começo a ter reações físicas nesse sentido. É aí que é uma explicação científica para isso. Né? Mas ninguém sabe o que dá esse start. Ninguém sabe o que dá esse Não. start. O que faz esse desequilíbrio desses neurotransmissores acontecerem? Só foi diagnosticado que tinha isso. Agora, o porquê? Saberá Deus, né? Por que saberá Deus? Vamos para mais uma pergunta? Olha lá. Ouvi dizer que as crises são só fatores físicos ou podem ser psicológicos também? Não, pelo contrário. As crises, elas não têm elas apresentam com sintomas físicos. Mas se você fizer todo um check-up, a pessoa está normal. Se tirar a pressão, tá normal? Normal, ela não tem nada. Então, a causa, ela vem tanto desses neurotransmissores, que seria o aspecto físico, mas tem um fundo emocional. E que fundo emocional pode ser? Então, que é esse fundo emocional que eu digo que é de cada ser humano. Então, eu digo é que uma um válvula problema de escape alma. de cada um. É uma angústia da própria alma. É como se, normalmente, as pessoas com síndrome do pânico, elas são muito racionais. É como se elas colocassem uma barreira e não entram em contato com o que elas sentem. São muito voltadas para o exterior. Não querem mostrar o que sentem. Não, nem para elas mesmas. São pessoas até muito solícitas, mas para o outro. Né? Para si, não. Para si, não. Para aquilo que ela mesma sente, não. Mas não é mais ou menos porque a gente foi ensinado, educado, a que se a gente pensar na gente, a gente é egoísta? Tem esse lado, Não né? tem. Tem esse lado. Mas daí, então, todo mundo tinha que ter síndrome do pânico. Não, né? é que tem uns como nós que a gente fala, dane-se, e aí, eu sim. tenho que gostar de mim mesmo e pronto. Sim. Seria mais ou menos. Só que daí a pessoa não consegue pensa fazer desse isso. jeito. Daí é como se o corpo tivesse um grito de alerta, sabe? E daí tudo sai de fora do lugar, né? O coração bate. Como se fosse um começa a transpirar. chacoalhão O do chacoalhão fala, organismo. olha para você mesmo. Né? Veja o que está acontecendo com você. Tanto é que o primeiro passo é a pessoa procurar um médico para ver se tem alguma coisa no físico. E o mais engraçado é que quando a pessoa faz todo o check-up e dá tudo normal, O que ela fala? ela fica triste. Fica triste. Lógico, porque daí só lhe resta Se analisar. se analisar e cair numa cadeira de um psicoterapeuta, certo? E assumir que eu tenho problemas emocionais e que não lido com as emoções. Aí que eu acho um ponto importante a gente falar. E quem não tem problemas emocionais? Até um terapeuta tem? Sim, lógico, é o que mais tem. Eu digo que o terapeuta é o que mais tem. Só houve problema. Solução ele que vai ter que dar. E problema dos outros todo mundo traz. Lógico, o Não é? terapeuta faz no mínimo 8 horas de sessão, não é? Pois é verdade. Enquanto atende o outro, está se ouvindo também, então... Porque muitas vezes o que o outro está externando é aquilo que você sabe que você sente também, sente né? também. Então a gente é trabalhado. É uma troca, né? Uma troca, não tem como. Eu digo que o pior, o mais problemático é mesmo O terapeuta. O terapeuta, não tem por onde, não. Não foge, né, dos seus problemas, né? Não tem por onde. Vamos para mais uma pergunta? Olha lá. O estresse só gera depressão ou pode ser causa do síndrome do pânico? Não, o estresse, ele gera assim, uma depressão, ele gera vários outros sintomas também, até físico. A pessoa adoece fisicamente com estresse. Né? Agora, a depressão oriunda do estresse é o cansaço. A pessoa corre. Então chega uma hora que o corpo fala, chega. Falta energia. Falta energia, daí ele dá aquele basta. Né? Então daí é que pode entrar também com essa cara de depressão. Mas não é estresse, depressão é depressão. Né? A depressão causada pelo estresse, ela é ocasional. Ela passa depois de um tempo. Ela passa depois de um tempo. A síndrome do pânico passa de que forma? Qual o tratamento da síndrome do pânico? Olha, o ideal é que a pessoa procure realmente um psiquiatra para que ela possa ter um tratamento medicamentoso para dar uma organizada nesse desequilíbrio bioquímico do seu corpo. Né? Mas só isso não cura, porque daí a pessoa fica na dependência do remédio. Daí ela vai ter que fazer mesmo um processo de psicoterapia para descobrir a causa. O que está se passando nessa alma? Mas